Olá, seja bem-vindo a mais um novo episódio do nosso podcast. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre um pouquinho de comunicação autêntica, cura e propósito. E nada melhor que a nossa queridíssima convidada, Rebeca Damasceno, terapeuta, consultora e influenciadora digital com uma trajetória linda e profunda no universo de desenvolvimento humano. Seja bem-vinda, Rebeca. Muito obrigada, é um prazer. Eu que agradeço por esse convite aqui, você receber a gente. Estou muito feliz pela oportunidade, a gente teve a oportunidade de estar conversando anteriormente. Eu acho que a questão do desenvolvimento humano hoje é algo que se tornou fundamental, né? Com certeza. Não é mais opcional, a gente tem visto as pessoas cada vez mais adoecidas emocionalmente. Então, poder falar um pouco sobre isso, inclusive, voltado para a comunicação, é maravilhosa a oportunidade. Perfeito. Obrigada. Fica com a gente aqui, que a conversa vai estar extraordinária. Rebeca, antes de começar, meu amor, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Bom, Rebeca Damasceno, quem é? Eu sou de uma família tipicamente brasileira, meus pais são baianos, eu sou paulista. Tenho uma irmã gaúcha e um irmão capixaba, então eu posso dizer que eu sou de uma família brasileira, né? Tenho 3 filhos, comecei a trabalhar com 15 anos, comecei a empreender aos 29. Antes disso, estive trabalhando como CLT e comecei a empreender com fotografia. E de lá para cá fui me desenvolvendo até chegar no estágio profissional hoje, né? Então eu tenho uma vasta experiência na área de comunicação. Eu já trabalhei na Rede TV local no Espírito Santo, eu dirigi um programa local, Vila Velha Collection, na época. Então, já trabalhei com desenvolvimento de projetos e desenvolvi um projeto de comunicação às femininas, né, que a gente trabalha com a questão do empoderamento feminino. E dentro do projeto, até pela procura e a demanda dos rapazes, a gente também colocou e fez o projeto onde está trabalhando com os homens, mas sempre procurando desenvolvimento, né? Eu sou muito inquieta, então questão de inovar, tá buscando coisas novas e tal, é algo que eu estou sempre fazendo. Sempre procurando as pesquisas, né? Sim. Perfeito. E, Rebeca, como que iniciou a comunicação na sua vida? Como que ela entrou? Quando isso? Quando eu tinha 15 anos. Minha mãe era do marketing. Então, ela trabalhava na área de comunicação, na Rede Tribuna de televisão no Espírito Santo, ela era da SBT, trabalhava com marketing e desde então, de lá para cá, fazia muita coisa junto com ela e fui pegando uma série de coisas, né? Então, quando você vai, como diz que o fruto não cai muito longe da árvore, acabei pegando gosto pela área de comunicação e foi de lá para cá que tudo veio se desenvolvendo. Profissionalmente, mais a partir da fotografia. Porque aí eu comecei a trabalhar mais diretamente com o universo de fotografia e tudo mais, e aí depois, dentro da fotografia, né, que eu comecei a empreender, eu lancei revistas, da revistas feiras de negócio, lancei aplicativo, então assim, tudo voltado para a área de comunicação e informação sempre me atraiu muito. E praticamente isso te levou a fazer várias consultorias também, né? Sim, treinamentos, consultorias. Eu estou vendo aqui que é o momento que você percebeu que você queria ser terapeuta e ao mesmo tempo consultora. Como que você lida com essas duas coisas? Então, na verdade, assim, é algo que eu já fazia gratuitamente. Né? A gente sempre tem um amigo que fala assim que é um amigo terapeuta, né? Eu sempre fui do círculo de amigos. E aí os meus próprios amigos falavam assim, amigo, você não estuda psicologia, porque você não faz isso, você não faz aquilo. Eu falo, gente, eu gosto de ajudar vocês por hobby e tal, não sei o quê. Só que aí eu vi, dentro do mercado de trabalho, eu comecei a estudar essa parte de desenvolvimento humano justamente para lidar com pessoas, né? Porque as pessoas hoje, não é todo mundo que tem um trato, não entende, né? As pessoas têm o tempo delas, cada um tem um histórico de vida, então, assim, você às vezes estudar um pouco de desenvolvimento, você vê a personalidade da pessoa, tem gente que é mais brando na fala, mais tranquilo, mais calmo, tem gente que é agitadíssimo e está acelerado, e você às vezes ter um tom e ter um conhecimento para você lidar com você e com o outro, ajuda muito, inclusive nos negócios. Então, foi onde eu comecei a trabalhar essa questão do conhecimento e desenvolvimento humano,
fiz os cursos de terapia, né? Me certifiquei como terapeuta e aí comecei a utilizar isso. Por quê? Porque muitas das dificuldades que tem no CNPJ acontece por conta de problemas que a gente tem com o CPF. Então, quando a pessoa não está bem, automaticamente isso reflete no trabalho. E eu tive essa experiência. Então, eu passei por um divórcio e parei um negócio inteiro, porque eu fazia tudo muito sozinha, eu era muito centralizadora. Então, quando eu não fiquei bem pessoalmente, o meu negócio parou. Então, eu sei que é algo real e que não é algo de uma pessoa, tanto para homens quanto para mulheres. Se a vida pessoal não está organizada, se a gente não está bem quanto pessoa, a vida profissional, de alguma forma, isso reflete, é um fato. Água abaixo praticamente, né? Sim. Rebeca? Perfeito. E, Rebeca, você falou, você iniciou com 15 anos. Sim, trabalhar. Isso. Então, o que você vê hoje a comunicação em relação lá atrás, principalmente nessa era de pandemia que foi em 2020, 2019? Como que você vê hoje a comunicação? Então, hoje o sistema de comunicação está cada vez mais acelerado devido à internet, né? O bom assim, a questão do volume de informação, de comunicação e tudo mais, está cada vez mais ágil. Ao mesmo tempo que isso é bom, isso também é prejudicial, porque há um excesso de informação e as pessoas elas não sabem categorizar o que realmente importa, o que vai agregar à vida delas. Então, por exemplo, para um jovem mal orientado hoje, o excesso de informação para eles é horrível para a formação deles, porque eles são bombardeados com informação e hoje a gente vê a questão dos jovens cada vez mais. Eu falo assim, você vê o tamanho do problema que virou a comunicação hoje pelo excesso de informação, é que a gente vive na era da informação, onde nós temos cada vez mais jovens alienados. Eles têm a informação disponível para eles, mas o que eles acessam não é a informação de alta relevância, o que vai construir e evoluir na questão deles. Poucos têm esse tipo de orientação. Então, você acaba tendo um avanço de comunicação e um atraso de aprendizado, porque a tendência do ser humano é ir para o que é legal, para o oba-oba, querer ver festa, ver balada, ver o artista, ver isso. Isso aí, é a coisa do relaxamento, que para o jovem é o que eles curtem. E aí, quando você não direciona isso de uma forma correta para a juventude, você vê o que a gente tem visto hoje. Você vê jovens que estão interessados e que leem? Vê, existe. Só que, na sua maioria, a informação de relevância não é o que eles buscam. E, na verdade, a maioria deles está assim porque os pais não passam essa informação. Então, hoje a gente vê, mesmo pessoas da nossa geração, que estão totalmente perdidas e alienadas, eu vejo assim, pessoas que já empreendem, que são empresários, ou que estão na busca do empreendimento, ou que já estão procurando uma escala profissional, são pessoas que buscam assuntos de relevância. Infelizmente, para as grandes massas, o pessoal quer oba-oba, que não é o desenvolvimento, e isso acaba dando uma retroagida na comunicação. Antes, como a gente tinha pouca comunicação e pouca informação, o pessoal tinha que correr atrás para ter isso. Então, eu vejo que tinha um empenho maior. Hoje está tudo muito fácil. Então, a galera muito deixa para depois. Né? Ah, não, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu ouço. O famoso última hora. E que não funciona, né? E, Rebeca, o que você vê em relação ao jogo que você falou hoje? Nós temos tanta informação boa e, ao mesmo tempo, os jovens não procuram. Então, o que você espera desse jovem para o futuro em relação à comunicação? Então, é assim, a galera, eu falo assim, a galera mais nova, para quem gosta muito. Então, você vê hoje, por exemplo, tem uma galera aí jovem, já com foco e que gosta e que se sente atraída por tecnologia, por comunicação. A questão da comunicação, os influenciadores hoje já é uma profissão, você ser influencer, né? Então, na área de comunicação, antes a gente estava muito focado só para televisão. Hoje a gente tem uma série de abrangência, né? A pessoa pode ter um canal que pode ser próprio dela, a gente pode ter um canal e um podcast como aqui do Jornal Estado. Então, assim, hoje a possibilidade das pessoas estarem se comunicando é enorme e fez com que isso pudesse ser cada vez mais
como é que eu posso te dizer, mais comum. Qualquer pessoa hoje abre um canal do YouTube e pode ter voz para se comunicar e se expressar. Antes você não tinha essa possibilidade, né? Então, só que o problema é o seguinte, tem muita gente falando e pouca gente ouvindo. Porque fala, mas são poucas pessoas dispostas a ouvir. E o pior não é só dispostas a ouvir, é ouvir o que tem relevância. Isso. É ouvir o que desenvolve. Isso. Entendeu? Então é isso que tem me preocupado mais em relação a eles, até porque eu não vejo muito uma orientação embasada por parte dos pais. Então, assim, um jovem procurar algo por si só, vão ser raríssimos casos. Geralmente a gente que orienta, né? Então, se não tem essa orientação por parte dos pais, do que está vendo, o que de fato, quanto tempo, quais são as buscas, não é que os meninos não têm que ter o lazer na internet ou na comunicação, tem que ter, a gente tem. É tudo em equilíbrio, praticamente. O problema é que eles só querem isso. Então, é tudo e aí não há um desenvolvimento. Só um lado deixar o outro. Isso aí. Perfeito. Tá, vamos lá. Na sua visão, Rebeca, como podemos desenvolver uma escuta a mais, empatia no dia a dia? Então, eu acho que a busca do autoconhecimento para isso é primordial. A partir do momento que a gente estuda o autoconhecimento, que a gente sabe quais são os nossos pontos positivos e os nossos pontos negativos, e a gente sabe que nós somos formados por bons e maus posicionamentos, porque ninguém é 100% santo, ninguém é 100% luz, ninguém é 100% bonzinho. Então, quando você vê que você é falho, eu acho que quando você trabalha a autocrítica, a autorresponsabilidade, o autocuidado e o amor próprio, fica muito mais fácil você desenvolver isso com o outro. Porque se eu não sou tão perfeito e vejo isso, eu não tenho como cobrar essa perfeição e essa coisa do outro. Então, eu acho que isso te torna um pouco mais receptivo, um pouco mais empático em relação ao outro. Eu sou uma pessoa que eu não estou todo dia bem. Você está todo dia bem? Ninguém está todo dia bem. Às vezes, casualmente, a pessoa é uma pessoa boa e ela não está num dia bom. E aí a gente vai juntando isso que por conta daquele dia específico não é bom, não presta, não serve, entendeu? E às vezes foi algo pontual. Claro que se é algo rotineiro e a pessoa tem sempre aquele tipo de atitude, você vai chegar à conotação de que a pessoa tem de fato um desvio de caráter ou de humor ou de qualquer coisa do gênero. Mas a gente tem que começar a observar mais, ter um pouco mais de entendimento sobre a gente para a gente desenvolver isso com o outro. Mas isso eu acredito que é um equilíbrio, né? Sim. Tá. Tem dia que eu estou negativo, tem dia que eu estou positivo, então isso é para fortalecer a ele mesmo. Sim, até para o desenvolvimento humano, né? Perfeito. Se o batimento cardíaco é feito de altos e baixos para a gente estar vivo, imagina a emoção. Imagina, Rebeca, você todo dia bem? Ou você todo dia ruim? Eu acho que o equilíbrio vale a pena. Eu acho que não teria nem graça, né? Não mesmo, com certeza. Porque se todo dia a gente estiver bem, como é que a gente vai saber os dias maus? E se todo dia a gente está mal, como é que a gente vai valorizar o dia bom? Perfeito, né? Rebeca. Vamos lá, Rebeca. Qual a importância do olhar da própria história da jornada do seu autoconhecimento? Então, eu acho assim, hoje a gente fala muito da questão da cura da criança interior, né? É algo que a gente ouve muitas pessoas falarem, da importância da cura da criança interior, porque o desenvolvimento humano, principal do ser humano, é dos 0 aos 7, 8 anos de idade, que é onde a gente tem o maior vínculo familiar, é onde a gente é mais dependente de pai e mãe, é onde é incutida as primeiras informações de valores no ser humano, é onde a criança tem a questão da receptividade, do toque, do cheiro, do beijo, da presença materna e paterna. Então, é onde gera segurança e insegurança no ser humano. Então, quando a gente trabalha essa primeira infância com mais cuidado e mais zelo das nossas crianças, é onde reflete o que nós somos hoje. Muita gente não teve a oportunidade de ter essa primeira infância tão boa e tão benquista por parte familiar, né?
E aí entra todo um trabalho que muita gente não tem consciência dessa importância. O que me preocupa muito hoje em dia é o seguinte, é que a gente está numa época que, como diria o pessoal hoje em dia, na época do mimimi, que reclama muito do outro, fala muito do outro. Então, assim, por culpa do meu pai, por culpa da minha mãe. Você hoje, como pai e mãe, é perfeito? Eu não sou. Eu faço o meu melhor. E mesmo fazendo o meu melhor, eu não agrado meus filhos o tempo inteiro. Então, assim, frustração e trauma, a gente mesmo sem querer, a gente gera no outro. Então, hoje eu tenho um entendimento que os meus pais fizeram o melhor que eles podiam dentro do que eles tinham na época. Perfeito. Então, não dá para eu exigir deles hoje até, estou com 45 anos, né? Eu não posso exigir, hoje eu tenho 3 filhos, aí eu paro para pensar, às vezes eu faço negócio achando que eu estou agradando e meu filho está reclamando. Porque a senhora isso, a senhora aquilo. Nunca é perfeito, né? Aí a gente lembra lá atrás, eu falava, gente, mas como que eu resmungava, como que eu falava, né? E aí você vai vendo que, na verdade, é algo natural, você nunca vai agradar. A educação em si, o processo de evolução humana, inclusive os maiores processos de evolução da gente é na dor. Ninguém evolui na alegria. Então, o processo de amadurecimento, ele é na dor, né? Até na palavra, se você for ver, Deus trabalha na gente como oleiro. Então, é justamente amassar o barro para a gente se tornar melhor. Então, se dentro até de um ensinamento, para quem é cristão ou não, ou no dia a dia, na prática, a questão do amadurecimento, desenvolvimento humano é na dor. E tudo mudou também, né, Rebeca? Hoje em dia, com os direitos humanos, você não pode bater em filho, você não pode mais dar bronca, que o filho tem direito disso, daquilo. Então, acho que eu acredito que mudou tudo isso aí, né? Porque na época do meu pai, inclusive da sua também, meu pai olhava pra mim e hoje não tem mais isso, né? Se você olha feio pro seu filho já te ameaça, né? Modo de falar, pai, o que você tá olhando pra mim torto, não sei o que eu fiz? Então, tem aquela recíproca diferenciada da antigamente para hoje, né? Então, hoje eu vejo E a mesma educação que você está dando, que você teve com seu pai, só que a geração é outra. Então, eu vejo que se trabalhou muito em volta de direitos, mas de direitos que eu acho que foram deturpados. Isso, perfeito. Então, por exemplo, se não pode bater num filho, beleza. Eu, por exemplo, como mãe, eu sou totalmente contra você espancar uma criança. Com certeza, óbvio. Tá? Não. Na verdade, eu não sou a favor desse tipo de tratamento com adulto de qualquer sexo ou com crianças. Eu acho que a agressão física dessa forma... Gera mais agressão futuramente para o filho, trauma. Agora, você dizer, por exemplo, que você pega uma havaiana, dá 2 chineladas na bunda da criança e que isso vai traumatizar ela por resto da vida... Então, assim, é porque eu acho que as pessoas são muito 8 ou 80, entendeu? Ou não faz nada, ou quer praticamente desfazer e marretar o ser humano. E eu acho que está faltando um pouco de discernimento. Então, nem tudo tão 8, nem tudo tão 80. Eu acho que a gente trabalhar no 40, eu acho essencial. Essa questão de olhar e já saber é algo que funciona na minha casa. Eles não me testam. Porque a autoridade dentro da minha casa sou eu. E isso é desde bebê que se ensina, filho. Com certeza. Não é você fazer o que a criança quer até os 10 anos e achar que na adolescência, que é a fase... Sou dono de mim mesmo, né? Que é a fase que eles começam, justamente a fase do ser humano, onde a gente testa a rebeldia, do que a gente pode, o que a gente enfrenta. Dificilmente você vê um adolescente pacato. O adolescente, ele sai do núcleo familiar para ir para a roda social, onde a família deles é os amigos. Então, é a época que o ser humano se põe a teste. E cada cabeça é diferente da outra. E de peitar, e de querer ver até onde pode ir, qual o limite real. Então, se você não pontua isso para a criança, não vai ser para adolescente que você vai pontuar. Perfeito. Gostei. E o que você diria sobre as personagens nas redes do trabalho, em relação a tudo isso? Então, eu acho assim que no trabalho, por ter esse excesso de informação e essa alienação, hoje você vê uma dificuldade de mercado de trabalho em relação aos jovens, por exemplo, na falta de comprometimento. Os meninos não têm um comprometimento tão grande, eles acham que eles fazem muito e ganham pouco. Estudam pouco e querem muito.
Então, assim, a gente vê uma incompatibilidade na questão desse trato, né? Ao qual, na verdade, vem vindo muito do ensinamento de casa. Então, eu falo assim, muito do que reflete lá fora, as pessoas têm que entender que não é culpa do patrão, não é culpa disso nem daquilo, e nem estou tanto culpabilizando os pais, mas a responsabilidade é dos pais. Porque é em casa que a gente tem essa formação de prioridades, de valores, do que a gente é, do que a gente quer, do que é correto, do trato ao outro. Não é na escola, não é do vizinho, não é do amigo que vem essa informação. Então, hoje, a falta de comprometimento do jovem até no mercado de trabalho é em decorrência de uma falta de comprometimento dele dentro de casa. Porque se ele não tem compromisso, ele não tem tarefa, se ele não tem nada, se ele não é cobrado, se ele não tem horário, se ele não tem que fazer nada em casa. Como que ele vai? Se eu não faço na minha casa, minha mãe não manda em mim, por que eu vou te obedecer? Perfeito. Né? Perfeito. É uma lógica muito grande, viu? Vamos lá, Rebeca, vamos falar um pouquinho sobre as femininas. Sim. É isso que nós estamos aqui, tá? Como nasceu as femininas e qual foi o impulso inicial de criar esse projeto? Então, os Femininas, ele nasceu depois da minha separação, né? Antes das Femininas, eu comecei a empreender, eu trabalhava no mercado de eventos sociais, como eu falei, eu era fotógrafa. Então, eu já trabalhava e comecei a reparar que no universo de empreendedorismo de eventos sociais, cerca de 70% das trabalhadoras, das empreendedoras eram mulheres e 30% eram homens. E aí eu comecei a ver a quantidade de mulheres que está se inserindo como empreendedora. Hoje, até por essa cobrança do empoderamento feminino, que a mulher tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tudo mais. Hoje, infelizmente, a gente está numa sociedade que cobra uma igualdade de gênero que eu acho até abusiva, porque, por exemplo, uma mulher que opta por ser dona de casa, ela não faz nada. Então, ela, por ser dona de casa, como se fosse pouca coisa, ela não faz nada e por muitas mulheres ela é desvalorizada, o que eu acho um desrespeito, porque cuidar de uma família e de uma casa não é algo tão simples. Então, assim, e de uma grande responsabilidade, porque, querendo ou não, essa mulher que optou por ser dona de casa é onde ela deu prioridade para estar cuidando dessas crianças que muitas vezes estão lá fora. Com certeza. Então, é tudo uma questão de prioridade e valor. Então, eu acho assim, se resolveu se empoderar e empreender, maravilhoso, vai fundo, mas respeita quem não quer. Então, assim, é uma opção ainda da mulher poder ou não trabalhar e hoje está sendo imposto. E comecei a reparar a quantidade de mulheres que por questão de terminar o casamento ou de ajudar o parceiro em despesas da casa, estavam empreendendo. Quando meu casamento terminou, eu saí do universo de eventos, eu vim para cá, para o Mato Grosso do Sul, e aí eu comecei a pensar no que eu trabalharia, né? Porque eu sempre gostei de empreender. E aí me veio a ideia de, em vez de voltar para o serviço social, de eventos sociais, por que não trabalhar com mulheres? Porque, na verdade, empreendedorismo feminino é empreendedorismo. Então, a questão de trabalhar, de ajudar, de prestar consultoria, de mostrar o que pode haver melhorias e conversar e tratar o emocional de mulheres, não precisava ser só de mulheres que trabalham com festas e eventos. E aí foi onde o Femininas nasceu, o projeto. O Femininas ele foi montado para ser um projeto de comunicação, então aonde alguma das meninas eu dou consultoria e tudo mais, mas boa parte delas eu faço o quê? Ajudo elas a se comunicarem, então elas escrevem, eu conto a história delas através de biografia, a gente conversa, a gente tem uma série de atenuantes para poder se comunicar e colocar essa mulher com voz na comunicação. Perfeito. E quem que pode estar procurando você? Por exemplo, empresárias, doméstica, pode estar em contato contigo? Na verdade, todas as mulheres que têm... Independente de... que tem vontade de se comunicar, até a dona de casa, porque não, né? A dona de casa também tem que ter voz. É um serviço. Então, trabalho, assim, eu acho que a mulher que quer se comunicar, que quer contar a sua história, que quer se posicionar, ou que acha que tem algo relevante para contribuir com outras mulheres e com a sociedade, não só com as mulheres,
Porque a gente, como mulher, a gente soma o universo masculino, assim como vocês também somam muito com o nosso. Que é algo que eu trabalho muito com femininas, que o nome do Femininas é provocativo, porque eu sou contra o feminismo. Então, é algo que eu me posiciono muito firmemente. Inclusive, as pessoas falam assim, você é das feministas. Eu falo, pela glória, Senhor. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou do Femininas. Os feministas não somos nós, não. Mas, assim, eu acho que a partir do momento que eu prego que eu sou a favor de uma igualdade de gênero, aonde que para eu me favorecer, eu tenho que te desvalorizar, não há igualdade. Se não há igualdade, não há como exigir respeito. Então, eu acho que o feminismo hoje está muito mais uma polarização do machismo, que eu também sou contrária, aquele homem que acha que lugar de mulher na cozinha mesmo, que mulher tem que apanhar. Eu literalmente abomino esse tipo de homem. Então, a partir do momento que eu abomino esse tipo de homem, eu dizer que eu sou a favor de uma classe, mesmo que feminina, e que, de certa forma, me favorece, tá agindo corretamente, não tem lógica. Seria praticamente eu dar vazão e razão ao machismo, que eu sou opositora. Então, assim, e a partir do momento eu boto as meninas até para pensar no seguinte, fica a reflexão para quem está nos ouvindo. Mas a mulher tem que ser valorizada. Tem. Na verdade, o ser humano tem que ser valorizado e respeitado, independente do sexo, independente da cor e da classe social. É um direito humano o respeito a qualquer ser humano. Então, assim, não é questão de ser homem ou mulher, de ser branco ou preto, de ser novo ou ser velho. É um direito humano. É o mínimo, né? Tem que ser feito. E aí, a partir do momento que você faz isso, beleza, eu sou feminista, vou me favorecer. Para mim é maravilhoso, para minhas filhas também. E para o meu filho, que é homem? Nenhum homem presta. Presta sim, eu estou criando um homem que está sendo educado para ser homem e para prestar. Então, fica a minha pergunta para as mulheres que têm filhos, que é o seguinte, vocês reclamam dos homens, vocês estão criando meninos para serem homens que vão tratar as suas noras e as suas filhas como homens ou como moleques? Isso começa dentro de casa, né? Exatamente. Então, assim, tudo que é muito generalizado, muito polarizado, onde você entra numa contextualização de que todo mundo é igual, eu não acho muito correto, eu não acho muito saudável. Isso gera baderna futuramente, né? Isso aí. Então, assim, o ser humano hoje está mal educado. Aí está todo mundo sem educação? Não está, tem muita gente educada. Lógico. Então, assim, não dá para generalizar. Todo mundo. Então, você tem que ter o discernimento, um senso crítico, analítico, que as pessoas não têm. Aliás, hoje está faltando muito o lado analítico das pessoas. As pessoas não analisam. Hoje todo mundo critica e aponta, mas ninguém para analisar as situações. Vou parar, vou pensar, mas não é? Será que é isso mesmo? Está correto? Não está? Hoje é só apontamento e crítica, apontamento e crítica. E análise, onde que ficou? Me pergunto muito sobre isso com o ser humano hoje, sabe? Está faltando um pouquinho de respira e pensa. É a compreensão, né? Na cabeça do ser humano, que é um mundo de mistério o cérebro, viu? Tá? E como que você tem aprendido com as femininas, como facilitadora e como mulher? Então, femininas, a gente tem um número muito grande de mulheres, né? Hoje a gente até deu uma pausa no projeto, para a gente estar reformulando, teve a questão dos homens. Ano passado a gente teve uma formatação, agora eu entrei num momento em que a gente está trabalhando muito a questão de biografias. Eu vejo profissionais maravilhosos querendo contar as suas histórias e o seu trajeto de vida e como chegaram, né? Como a quantidade de pessoas comuns que correram atrás e lutaram e lutam para se tornar empreendedores. Então, as pessoas hoje têm a necessidade de contar as suas histórias. E como que as pessoas gostam? Às vezes a pessoa te conhece e não conhece a sua história de vida. E quando fica sabendo, fica assim, nossa, mas você passou tudo isso, né? E aí você tem um reconhecimento da sua trajetória, é muito bacana. Então eu vejo que é algo que, além de incentivar quem está começando, valoriza quem fez. Então a gente tem trabalhado em cima de biografias, de contar histórias.
E a gente está sempre reformulando e fazendo alguma coisa nova no Femininas. Então, assim, você aprende o tempo inteiro, porque você conhece pessoas, você conhece histórias diferentes, você vê pessoas que passaram ou que passam dificuldades, né? E você pode, eu como pessoa passo muito da minha história, das minhas dificuldades que eu tive e que tenho para as pessoas, então é uma troca. Então hoje eu tenho a oportunidade de ter contato com mulheres, não só daqui como de fora, com uma diversidade de histórias, de conhecimento e de linhas de pensamento totalmente diferentes uma da outra, e isso te ajuda a evoluir. Perfeito. E relatando a isso, Rebeca, você fala sobre Femininas, que fala, por exemplo, mulheres que são empresárias, dona de casa, mas e aquela mulher jovem, aquela menina, tipo uma adolescente, ela pode estar agrupando nessas Femininas? Pode, não só pode como deve. Inclusive, né? Uma vontade que eu tenho trabalhar com a comunicação para jovens, né? De 12 a 17 anos. Eu queria te perguntar, qual a idade que pode estar no início? De 12 a 17 anos, porque eu acho que eles têm que ter, elas, né? E eles também, porque hoje a gente tem um projeto dos homens dentro do Femininas, né? Tanto as meninas quanto os meninos, eles têm que começar a trabalhar a comunicação de uma forma construtiva, né? Onde eles vão obter e passar conteúdo de valor. Então, levar eles a desenvolver esse interesse, aprender a mexer, a fazer informação e levar informação de relevância, mesmo que seja algo para a idade deles, eu acho de fundamental importância eles estarem tendo esse tipo de desenvolvimento. O problema é que muitos dos meninos que querem levar isso a sério, os pais levam como brincadeira e poda eles, entendeu? Então está faltando informação também por parte dos pais, porque às vezes acha que o menino está levando oba-oba e ele de fato quer levar a coisa a sério e ele não é levado a sério. Então tem que tomar esse cuidado também hoje em dia. Perfeito. E esse grupo Femininas, pode estar o parceiro participando também? Como você acabou de falar, os pais podem estar levando a brincadeira, eles podem estar participando ou não? Pode, a gente, né? Tem a parte do projeto Os Homens, sim. E hoje a gente está trabalhando, como a gente está trabalhando com os dois gêneros, masculino e femininos, né? E aí o que acontece? A gente está trabalhando de forma justamente para mostrar que é possível trabalhar em conjunto, né? Então, eu acho que o desenvolvimento, parar com essa questão da guerra dos sexos, sabe assim? Eu sou muito melhor do que você porque eu sou mulher. Não, eu posso mais porque eu sou homem. Eu acho que a gente já está um pouco além, né, dessa necessidade. Uma cultura muito ultrapassada. É retrógrado, sabe assim? As pessoas estão com excesso de informação, onde eu falo que a gente está num processo de evolução tecnológico rápido e as pessoas estão declinando na linha de raciocínio. Então, em vez de haver uma evolução intelectual para certas coisas, está havendo um emburrecimento de certas áreas, principalmente no trato humano, do ser humano um com o outro, que eu fico sem entender. Eu falo, gente, sem lógica, esse tipo de tratamento, esse tipo de troca, entendeu? Aonde não, porque toda vez que a gente trabalha e tal, porque homem alicia, mas tem mulher que alicia também. E aí, em que intensidade? Eu estou querendo defender os homens de forma alguma, mas eu sempre vou bater em cima do direito do respeito humano. E aí, assim, é até onde a gente se dá o respeito para ser respeitado, porque às vezes você exige um respeito que você não dá. Você cobra uma postura que você não tem. Você quer uma reação diferente da que você contextualiza no seu dia a dia, no seu comportamento. Então, mas é um direito meu. Tudo bem, é um direito seu, mas é um direito do outro. E aí o meu direito começa onde o seu termina, mas infelizmente, querendo ou não, poucas pessoas têm esse discernimento. E aí, baseado de que pouca pessoa tem esse discernimento, você tem que ter o bom senso de que, se você fizer algo, isso vai gerar uma consequência. Então, assim, por que eu vou me expor se eu sei que não é todo mundo que tem discernimento, que não pode, não deve me tocar, falar comigo, gritar e fazer tal coisa? Por que eu vou arriscar? Não, porque tem mesmo, tem que seguir as leis, tem que seguir as regras, tem que ter educação, tem que ter respeito, e não é todo mundo que tem. Então, por que eu vou me colocar em risco se eu sei que não é todo mundo que? Perfeito.
Então, daí você parte do princípio que você tira a sua responsabilidade com você, com o seu corpo, com o seu autocuidado, e que você joga na mão do outro, e aí você pega e cai na parte da culpabilização e da vitimização. E aí eu não concordo. Perfeito. E também, né, eu vejo nós vemos, né, tanto desenvolvimento de projeto dentro da comunicação, a internet, o desenvolvimento da informática, e o ser humano sempre lá atrás, né? Sempre, sempre. É incrível. A velocidade, você vê hoje com a inteligência artificial. Perfeito. Né? E agora a gente está entrando na era da tecnologia, da informática quântica. Que já é antigo, mas a evolução sempre constante. E aí você para e pensa que hoje nós já temos computadores sendo desenvolvidos, aonde eles vão poder criar e pensar coisas 10 mil vezes mais rápido do que está sendo criado hoje. Se hoje está veloz, imagina lá. Você pensa em 2030. Então, quem não se adaptar ao excesso de informação vai literalmente enlouquecer. E as pessoas estão enlouquecendo emocionalmente, psicologicamente. É rápido, Rebeca. Você não vê... piscou o olho, já é uma outra informação. Você não vê hoje quais são as doenças de maior índice hoje? Ansiedade e depressão. Ansiedade... Na verdade, sempre foi, né, Rebeca? Só que evoluiu mais ainda, né? Só que agora há um aceleramento. Você nunca teve crianças e jovens tão ansiosos como hoje. Hoje, o suicídio entre jovens é o terceiro maior motivo de mortes no mundo. Você sabe que não é uma epidemia, é uma pandemia isso aí, né? Sim. Ansiedade e depressão é o que mais acarreta no mundo todo. Sim. E isso daí é por excesso de informação, de cobrança e de aceitação. Perfeito. Porque como eles têm uma vida comparativa na rede social... Eles acabam querendo comparar, porque fulano tem ou não tem, eu quero ter, e a velocidade, um tem mais rápido, o outro não tem, e aí eles querem ser aceitos e tal. Eu preciso consumir isso, preciso daquilo. Eu tipo assim, eu crio os meus filhos totalmente dentro da realidade. As minhas caçulas têm pouco acesso a celular. É um negócio que sempre foi muito monitorado na minha casa, até por eu trabalhar na área e saber os benefícios e os malefícios que tem. Televisão na minha casa não tem, aí o povo choca. Mas como assim você não tem TV? É por causa de religião? Eu falo, não, gente, é por questão de saúde mental. Televisão não tem nada que presta. É um fato. Me diz um benefício de eu ter a televisão, o que vai me trazer de útil que eu compro uma para minha casa? Ninguém me dá um. Então é só para ócio, não é ócio construtivo, não tem nada de relevante. Extremamente agressivo, as maiores audiências televisivas são de guerra, morte e assassinato. Sempre assim, né? Não muda a minha vida em nada, e muito menos para as minhas filhas estarem vendo esse tipo de informação. Dentro do ambiente que eu crio, eu tenho 2 filhos ansiosos. Você imagina para quem não tem. Então, assim, e por quê? Porque eles não têm informação só de mim, eles têm informação externa. Isso. Então, eles se comparam com os amigos, informação do amigo, aí tem acesso à rede social e tal. Então, eles, dentro da contextualização que eles já têm, eles já desenvolveram ansiedade por ter esse grau de velocidade e tudo. Se pensa para uma criança que não tem referência nenhuma. Isso leva até a morte, sabia? É. Vamos lá, Rebeca. Qual é o próximo passo ou desejo para o seu projeto? Então, eu agora estou na fase que a gente está conversando com pessoas, escrevendo biografias. A gente vai focar ainda um período no Femininas nisso. Até porque eu vou estar trabalhando agora a minha parte com mais ênfase em terapia e consultoria, né? E dentro da questão da biografia junto, porque assim, o Femininas, na verdade, eu trabalho com comunicação, mas eu tenho uma agência de marketing. Então, a gente trabalha muito focado em cima disso. O Femininas é um projeto da agência, então a gente trabalha com toda a linha. Então, toda a parte de desenvolvimento a gente faz. A gente faz o tráfego do Femininas, a gente faz as matérias, a gente faz copy. Então, a gente tem todo esse conhecimento dentro do Femininas, do qual hoje a gente só trabalha para o Femininas. Mas a ideia daqui a um tempo a gente está prestando serviço para essas pessoas que estão com a gente, entendeu? Para poder estar dando consultoria, falando faz assim, faz assado e dando uma orientação. Porque tem muito empreendedor que ele mesmo faz. Então, dar essas orientações de como fazer e tal é algo que a gente vai trabalhar
Mas esse ano em específico eu penso em trabalhar mais a minha parte de consultora e terapeuta, mesmo trabalhando femininas um pouco mais lento, mas trabalhando ele. Perfeito. Bom, Rebeca, nós estamos chegando no final aqui, e essa presença assim, de troca, e eu acredito que os ouvintes aqui, o pessoal que segue o Estado Play aqui, vai ter um pouquinho de reflexão do que você está falando, tá? E precisa disso. Nunca valorizar um e deixar o outro para trás, sempre os dois. Tá? Eu acredito que Deus é perfeito, né? A natureza é perfeita, né? Criou o homem e a mulher. Sim. Então um sempre precisa do outro e não mais do que o outro. Sim. Né? Então, para encerrar, queria que você passasse uma mensagem para os ouvintes que estão te ouvindo, que estão te escutando, que está do outro lado participando, deixar seu recado sobre o feminismo, sobre o seu projeto feminino, femininas, né? E falar um pouquinho de ser mulher, que eu acho uma coisa muito bonita. Então, vamos começar o ser mulher, né? Eu acho que ser mulher hoje é algo que hoje pede muita resiliência. Eu acho que as mulheres hoje querem muito, se cobram muito e têm adoecido muito. Então, assim, a cobrança em cima da mulher, ela hoje é muito grande. Então, ela tem que ser mãe, ela tem que ser empreendedora, ela tem que ser amiga, ela tem que ser filha, ela tem que ser irmã, ela tem que. E aí se construir o papel da Mulher Maravilha, que muitas mulheres acham fantástico, né? Comparar a Mulher Maravilha como um exemplo para a mulher, eu acho triste, porque se você for parar para pensar, a Mulher Maravilha é sozinha, ela não tem um parceiro, mas é uma opção. Tem gente que quer ser solteiro e tem gente que quer ser solteira, e é válido, mas não como forma de que eu vou ficar sozinha porque o outro não presta, mas por escolha, né? Então, a preocupação hoje em relação à mulher é assim, se conhece, saiba o seu limite, o que você quer. Não é o que sua mãe disse que você tinha que querer, não é o que seu filho acha que você tem que querer, não é o que a sua esposa acha que você tem que querer, nem nada disso. O que você quer como mulher? O que você busca? Quais são as suas prioridades? Os seus sonhos, o que você aceita e o que você não aceita. A partir da busca de si, que é sobre ser, é que você consegue ter tudo fora, ter relacionamento, ter coisas, ter atividades. Porque se você não está bem, se o si não está bem, o ter não desenrola para nada na vida. Então, eu acho que hoje é buscar a feminilidade, saber que a gente tem importância, que a gente não precisa competir o tempo inteiro, se respeitar, ter seus momentos de pausa, saber dizer não, que a mulherada está com uma dificuldade de dizer não gigantesca, entendeu? Então, assim, é dar limites. Eu acho que a questão da calma, da postura da mulher, dela estar sendo ela, dela se respeitar, vai deixar ela mais saudável para o relacionamento de todas as formas, com homens, com mulheres. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem que parar de priorizar um tanto quanto só o financeiro, um tanto quanto só a disputa para mostrar para o outro que eu tenho, que hoje eu vejo uma preocupação muito crescente disso, né? Eu vou trocar de carro porque fulano trocou, eu vou ter para mostrar para o outro que eu tenho, eu vou fazer porque o outro fez. Isso aqui tá cheio. Então, e aí esquece do principal, e aí você vê pessoas com dinheiro se matando, gente com dinheiro depressivo, pessoas adoecidas, independente da classe social. Então, eu acho que é muito mais sobre um trato da feminilidade, do cuidado, do alto amor com a mulher, né, com ela, principalmente a mulher que é sozinha, que às vezes a mulher, por exemplo, que é mãe solo, eu sou mãe solo, né, de você e cuido dos meus filhos sozinho. Se você não tem essas reflexões, você pira. Porque quando você tem um parceiro, você tem com quem dividir. Quando não tem, a sobrecarga é ainda maior. Você não conta com ninguém. Então, você tem que ter essas pausas, sabe? Então, a minha reflexão para quem está assistindo o Estado é assim, tanto homens quanto mulheres entenderem que o ser humano precisa um do outro.
Ninguém é ninguém sozinho. A gente vive em sociedade, nós somos sócios numa comunidade. A partir do momento que eu saio da minha casa, eu sou sua sócia, eu estou aqui vivendo um ambiente em comum com você. Então, o espaço tem que estar limpo e eu não sujo ele, porque nós dois vamos habitar nele. Eu tenho que te tratar bem, porque nós dois estamos naquele ambiente. As pessoas sequer param para refletir no nome das coisas. Sociedade, sócios. Nós somos sócios num ambiente comum fora das nossas casas. Então, a partir do momento que você passa num portão, tudo que você acha que você tem direito, o outro também tem. Você é sócio do ser humano. Então, o que acontece? Não gosta de sociedade, a gente vira eremita, vai morar na caverna. Vai morar sozinho, entendeu? Porque viver em sociedade é respeitar e dar trato ao outro no mesmo grau que eu quero de respeito e ser tratado. Perfeito, Rebeca, perfeito. E como diz aquele ditado, eu sou prova viva, né? Depende muito do seu passado, depende muito da sua família, depende muito da sua educação. E eu falo por mim, Rebeca. Eu tenho 5 mulheres maravilhosas. E 2 já foram, que é meu pai e meu sogro. Eu tenho minha mãe e minha sogra. Eu tenho a minha filha. Eu tenho meu filho. Eu tenho a minha secretária que está aqui do meu lado, a Thaisinha. Que é uma fofa. Eu respeito muito a valorização da mulher. Muito. Sempre respeitei. E um pouquinho de humor aqui. É um bicho bom, viu? É muito bom. Eu sou suspeita para falar, mas nós somos bem gente boa e legais, né, Thaisinha? Olha, é sensacional, não tem como desmerecer nossa classe, não. Certeza. Mas também parabenizo vocês pela força. Eu acho que o homem tem e precisa ser valorizado. Eu acho que a mulher tem que trabalhar a feminilidade dela e também reconhecer a necessidade da masculinidade de vocês na sociedade. Então, assim, eu às vezes fico olhando e eu peço muito para os homens que de fato têm, que são homens de caráter, de valor e que têm essa preocupação e o zelo com a masculinidade, que eles permaneçam, meninos, permaneçam resilientes, pelo amor de Deus. Não desistam de nós, não. Tem umas mulheres que abandonaram aí, o povo tá meio doido, mas desconsidera, igual a gente desconsiderou os homens doidos de plantão, e vamos junto que vai dar certo certeza. Isso aí.